Olá, no vídeo de hoje vamos explorar amantes históricos que se tornaram mais poderosos do que o esperado. De origens diversas, essas mulheres ascenderam nas cortes reais e conquistaram grande riqueza, influência e poder. Suas histórias envolvem ambição, escândalo e grande sucesso. Venha comigo explorar suas vidas neste primeiro conto. Vamos voltar para a comunidade polaco-lituana. A mulher que um dia se tornaria imperatriz, Catarina I da Rússia, nasceu como Mary de Helena Skowrońska, em 15 de abril de 1684. Em algum lugar no leste da antiga comunidade polaco-lituana, grande reino que incluía a atual Polônia, Lituânia, além de partes da Bielorrússia e Ucrânia. Seus pais, que eram originalmente da região ao redor de Minsk, morreram quando ela era muito jovem, por volta de 89, em um dos grandes surtos de peste bubônica do leste europeu. Assim, quando ela tinha apenas 4 ou 5 anos de idade, ficou órfã. Os detalhes da vida de Marta após isso são incertos, com relatos posteriores apresentando versões conflitantes. O padrão geral é que ela acabou vivendo na década de 90 na casa de Johann Ernst Gluck, um pregador luterano da Alemanha, que ficou conhecido por ter feito a primeira grande tradução da Bíblia para o letão. No final do século XVII, ele atuava na região do Báltico, no que hoje é a Letônia. Marta trabalhou na grande casa de Gluck durante sua infância e adolescência, provavelmente como empregada, e sua vida inicial é reconstruída a partir de fragmentos. Podemos perguntar como ela passou dessa posição a governante da Rússia. Os primórdios dessa ascensão estão nas tortuosas geopolíticas do leste e norte da Europa durante o início da Era Moderna. Entre meados do século XVI e o início do século XVI-II, essa região foi assolada por uma série de grandes guerras, que coletivamente ficaram conhecidas como as Guerras do Norte. Os protagonistas dessas guerras foram a comunidade polaco-lituana, Suécia e Rússia. Estavam em jogo vastas extensões de terra nas fronteiras entre essas nações e o controle do Mar Báltico. Por exemplo, a Suécia controlava grandes porções do que hoje é o noroeste da Rússia, incluindo o território onde atualmente está localizada a cidade de São Petersburgo. Um dos principais pontos de conflito era a região do Mar Báltico e, em particular, a região então conhecida como Livônia, que corresponde, de modo geral, à Letônia, Estônia e Lituânia atuais. Essa foi uma das principais regiões de disputa quando Rússia e Suécia entraram novamente em guerra, em um conflito que ficou conhecido como a Grande Guerra do Norte, e que duraria 21 anos. Marta, com 16 anos, morava na Livônia, na casa da família Gluck. A guerra estourou, e logo ela estava sendo lançada nesse mundo volátil, mundo em 1902. Ela foi casada por apenas 8 dias com um oficial da cavalaria sueca, antes dos suecos serem expulsos da região pelo exército russo. Os eventos seguintes permanecem um tanto obscuros. Mas Marta, que se tornou uma jovem atraente, parece ter acabado como amante do marechal de campo Boris Sheremetev, o principal general do czar da Rússia, Pedro I. Como resultado, quando Sheremetev retornou a Moscou após a conquista de grande parte da Livônia pelos russos, Marta foi levada com ele. Em Moscou, Marta logo acabou na casa do príncipe Alexandre Menshikov. Menshikov era o confidente mais próximo do czar e um dos indivíduos mais poderosos da Rússia. Marta pode ter sido inicialmente amante de Menshikov, mas o relacionamento deles nos anos seguintes se tornaria político no labirinto da política da Rússia czarista. Alternativamente, Menshikov e ela podem não ter sido realmente amantes, mas sim
que ele a trouxe para sua casa com o propósito explícito de fazer com que ela chamasse a atenção de Pedro. O objetivo dele com isso teria sido colocar mais um par de olhos e ouvidos bem no centro do governo, no Kremlin e nos outros palácios imperiais de Moscou. Se foi assim, o esforço compensou por volta de 1703 ou início de 1704. O czar Pedro havia tomado Marta como sua amante. Pedro, eu era um homem complexo. Ele assumiu o trono da Rússia em 82 aos 10 anos. Como resultado, ele só começou a governar por conta própria em 96, após o que realizou uma longa embaixada por toda a Europa Central e Ocidental. Seu objetivo era trazer muitas novas ideias para a Rússia, modernizando o país e tornando-o uma das grandes potências do continente. Para esse fim, após os sucessos militares iniciais terem feito com que ele conquistasse enormes territórios na região do Mar Báltico, no começo da Grande Guerra do Norte, ele planejou construir uma nova grande capital nesse mesmo rio. O trabalho nessa nova cidade começou em 1703. Bem na época em que conheceu Marta, ele a chamou de São Petersburgo e a tornou a nova capital da Rússia. Aqui, Marta passaria quase toda a sua vida, enquanto a cidade se desenvolvia rapidamente nos moldes da Europa Ocidental. Mais ou menos na mesma época em que se tornou amante de Pedro, ela decidiu se converter do catolicismo romano ao cristianismo ortodoxo grego, mudando seu nome para Catarina Alexeyevna ao mesmo tempo. Assim, ela já estava bastante russificada nessa época e sua ascensão nos círculos da corte estava assegurada. Em 1704, ela deu à luz um filho de Pedro, que recebeu o nome do czar. A posição de Catarina como amante de Pedro era muito complicada. Por um lado, Pedro não era casado. Seu primeiro casamento com Eudóxia Lupoquina, no fim da adolescência, foi infeliz e terminou em divórcio anos antes. Assim, Pedro não estava impedido por nenhuma união pré-existente de se casar com Catarina, mas ela era estrangeira e de origem social muito modesta. Para monarquias como França, Espanha ou Inglaterra, isso impediria totalmente o casamento dele com ela. Mas na Rússia era diferente. Por exemplo, a antiga czarina Eudóxia veio de uma família aristocrática mediana e não fazia parte da nobreza russa. Embora o passado de Catarina não fosse um problema, Pedro ainda mostrava insegurança e adiou a decisão de casar com ela. O casal se casou secretamente no fim de 1707, mas não há registros do evento. Alguns anos depois, eles finalmente se casariam oficialmente na Catedral de Santo Isaac, em São Petersburgo, no dia 9 de fevereiro de 1712, quando Catarina finalmente se tornou czarina ou rainha da Rússia. Quase 10 anos após o início do relacionamento, apesar das complicações do casamento, eles eram claramente companheiros ideais. A troca de cartas mostra o carinho que sentiam um pelo outro. Ela o apoiou muito nos planos de fazer da Rússia uma grande nação europeia. Em 12 de fevereiro, quando eles finalmente se casaram oficialmente, ele estabeleceu uma ordem de cavalaria, a Ordem de Santa Catarina, em homenagem a ela. Mesmo assim, a união deles trouxe tristeza. Catarina teve 12 filhos com Pedro, entre 1704 e 1724. Só 2 crianças, Ana, nascida em 1708, e Isabel, nascida em 1709, chegaram à idade adulta. Os demais, quase todos morreram na infância, seja em semanas, meses ou antes dos 5 anos. Nos tempos modernos iniciais, era comum crianças morrerem nos primeiros meses ou anos por doenças hoje facilmente tratáveis. Mas mesmo pelos padrões da época, esse foi um nível de sofrimento incomumente cruel para Catarina e Pedro suportarem como pais.
Pedro morreu no início de 25, embora tivesse apenas 52 anos, na época de sua morte. Seu reinado foi tão bem sucedido que ele ficou conhecido pelo epíteto Pedro o Grande. Isso ocorreu porque ele consolidou a Rússia como a nova potência do leste e norte da Europa. Após a dominação sueca no Báltico no século XVII, e também pela sua modernização do governo e da sociedade russa, ele foi, por exemplo, o primeiro czar a fundar uma universidade na Rússia. Ele também proclamou o início de um império russo em 21, tornando-se imperador dele, e Catarina imperatriz, consorte. No entanto, ainda havia uma questão em torno da sucessão. Quando Piotr morreu em janeiro de 25, ele ainda não havia nomeado seu herdeiro e não tinha nenhum filho legítimo vivo. O próximo na linha de sucessão era Piotr Alexeyevich, neto de Piotr, que havia nascido de Alexei Petrovich, um filho do casamento anterior de Piotr com Eudoxia Lupokina. No entanto, Piotr Alexeyevich tinha apenas 9 anos na época. Consequentemente, Catarina, com a cumplicidade de seu antigo aliado, o príncipe Menshikov, e de vários outros dentro do governo, declarou que um dos últimos desejos de Piotr era que Catarina o sucedesse. Como resultado, a órfã da comunidade polaco-lituana foi coroada como Imperatriz Catarina I da Rússia em 1725. O governo de Catarina foi bem sucedido, embora breve. Na prática, era um governo de compartilhamento de poder, onde Menshikov e vários outros nobres detinham grande parte do poder. Mas Catarina conseguiu impor algumas reformas. Em especial, ela supervisionou uma redução drástica das forças armadas russas durante a Grande Guerra do Norte. O exército russo chegou a quase 250 mil homens, sendo o maior da Europa naquele período. No entanto, o custo de manter essa enorme força de combate era muito alto, e o peso disso recaía sobre o povo russo na forma de impostos opressivos. Catarina convenceu Menshikov e outros nobres a reduzir o tamanho das forças armadas. Com o fim da guerra com a Suécia, a Rússia tornou-se a potência incontestável no leste europeu. Com menos impostos na Rússia, a pobreza caiu bastante. Catarina ganhou prestígio e criou um precedente que fez a monarquia feminina ser celebrada pelo povo russo no século XVIII. Catarina também iniciou uma busca na região do Mar Báltico e na comunidade polaco-lituana para localizar seus 4 irmãos, de quem havia sido separada em seus primeiros anos. Devido ao falecimento dos pais, ela conseguiu realizar isso com sucesso e, após se reunir com sua família, fez com que todos os 4 fossem estabelecidos como nobres russos. No fim, o reinado de Catarina foi bem sucedido, porém breve. No início de 27, ela foi diagnosticada com um abscesso no pulmão. A verdadeira doença era provavelmente tuberculose, identificada e estudada apenas em 1820. Ao contrário de Piotr, ela fez preparativos para a sucessão e nomeou Piotr Alexeyevich como seu sucessor. Consequentemente, ele sucedeu Catarina como Piotr II quando ela morreu em 17 de maio de 27 aos 43 anos de idade. O reinado de Catarina marcou um período notável de governo feminino na Rússia, tornando-a um dos raros estados pré-modernos governados principalmente por mulheres. Durante boa parte de um século, Piotr II morreu prematuramente em 30, sendo sucedido por Ana I, sobrinha de Piotr o Grande. Ela reinou até os 40, antes de um breve período em que sua filha, Piotr Elizabeth, tornou-se Elizabeth I. Quando ela morreu em 62, Piotr III a sucedeu. Seu governo foi breve, deposto por sua esposa após 6 meses. Essa mulher, também chamada Catarina, governou a Rússia por 34 anos e expandiu o império, tornando-o uma das principais potências da Europa. Com um papel não apenas no Mar Báltico e no leste europeu,
mas também nos Balcãs e no Mar Negro ao sul. Consequentemente, Catarina II ficou conhecida como Catarina a Grande. Assim, o reinado de Catarina I abriu um período em que a Rússia foi dominada por uma sucessão de governantes mulheres até o final do século XV segundo I. Depois, voltamos ainda mais no tempo, até o início do século XVI. A mulher que um dia se tornaria a rainha do Império Otomano nasceu por volta de 1500 ou 1501, na cidade de Halhityn, na região conhecida como Rutênia. Hoje, essa região pertence ao oeste da Ucrânia, mas no século XVI, Rutênia era uma província do Reino da Polônia. Não sabemos qual era o nome de nascimento dela, embora um especialista na vida de Húrin tenha especulado que poderia ser Anastácia Lizolska ou Alexandra Lizolska. A futura rainha nasceu quando o sul da Europa sofria crescente pressão do Império Otomano em expansão. Essa nação de muçulmanos turcos surgiu no século XIV na Anatólia, uma região que corresponde à atual Turquia. No decorrer do século XV, o império deles passou por uma rápida expansão, conquistando grande parte dos Balcãs e partes do Levante. A ambição e o poder do império foram simbolizados em 1453, quando Constantinopla, atual Istambul, foi tomada dos bizantinos, trazendo o fim do Império Romano do Oriente. Quase 1.200 anos após sua fundação pelo imperador Diocleciano, no fim do século III, guerras nos anos seguintes trouxeram novas conquistas nos Balcãs, nas regiões hoje correspondentes à Romênia e Moldávia. Na década de 70, os otomanos também criaram um protetorado na Crimeia, ao norte do Mar Negro. Os portos da região tornaram-se centros de comércio de escravos da Polônia, Ucrânia e Rússia, levados para Istambul. O nome que foi dado a Constantinopla após sua conquista pelos otomanos. É provável que a futura rainha do império tenha ido para Istambul devido ao comércio de escravos na Crimeia. Ela provavelmente foi capturada em uma incursão de escravos em 16 e levada para o então chamado Cafa, na Crimeia, hoje o porto de Teodósia. Depois ela foi enviada para Istambul, nova capital otomana. Lá, ela foi colocada no Harém Imperial Otomano, uma enorme residência dentro do Palácio Imperial, incluindo esposas do sultão, parentes mulheres, servas e concubinas. Ela provavelmente já estava aqui em 1717 ou 1718, quando ganhou o nome pelo qual ficou conhecida. Húrin era uma palavra persa que significava alegre ou sorridente. Roxelana, seu outro nome, só começou a ser usado muito tempo depois por observadores e comentaristas da rainha. Significa algo como a donzela da Rutênia. A ascensão de Húrin em Istambul começou em 1520, quando virou concubina de Suleimano, filho do sultão Selim I. Pouco antes da morte do sultão, em 30 de setembro de 1520, Suleimano assumiu como sultão do Império Otomano aos 25 anos. Seu reinado de 45 anos marcou grande expansão do império e o início da Era de Ouro da cultura otomana. Assim, ele ficou conhecido pela posteridade como Suleimano. A magnífica Húrin logo alcançou uma posição de destaque considerável entre as concubinas de Suleimano. Em 1522, ela teve seu primeiro filho com o sultão, chamado Mehmed. Mais 3 filhos e uma filha nasceram nos 4 anos seguintes, e o 5º filho em 1531. Assim, o nascimento de vários filhos logo uniu Suleimão e Hürrem no início do relacionamento. O nascimento de muitos filhos também indicava claramente a ascensão de Húrin acima de uma concubina comum. Em geral, concubinas otomanas só podiam ter um filho homem com o sultão. Apesar de sua ascensão no afeto de Solimão, Húrin e ele ficaram solteiros por anos. Isso provavelmente se devia a dúvidas sobre como a união seria vista no império e entre grupos de poder,
como a nobreza otomana, já que Hürrem era europeia. O mais preocupante era que ela era cristã ortodoxa oriental, não muçulmana. Mas, apesar de quaisquer reservas que pudesse ter sobre se casar com ela, Suleimão acabou decidindo tomar Hürrem como sua esposa. Isso também se deveu, em parte, à morte de Hafsa Sultana em 1534, mãe de Suleimão e rainha-mãe até então. Uma posição a qual Suleimão não podia permitir que uma concubina ascendesse durante a vida de sua mãe. Com a morte de Hafsa, Suleimão e Hürrem se casaram em 1536, tornando a escrava da Rutênia Hürrem Sultana. A união gerou grande alvoroço e foi amplamente noticiada na Europa. Por exemplo, um representante do Banco de Gênova que trabalhava em Istambul na época relatou o ocorrido aos seus superiores no Estado italiano. Nesta semana, ocorreu na cidade um evento extraordinário, sem precedentes na história dos sultões. O grande senhor Suleimano fez de uma escrava russa sua imperatriz. Há muitos comentários sobre o casamento, mas ninguém sabe o que significa. O casamento foi claramente por afeto genuíno. Ainda há muita correspondência entre o sultão e sua esposa, mostrando claramente o amor entre eles. Ela escrevia para ele durante suas campanhas militares nos Balcãs e Levante. O vínculo deles também é visto no abandono de muitas das regras e tradições que ditavam como um sultão otomano e sua consorte deveriam se comportar um com o outro. Por exemplo, enquanto tradicionalmente a consorte só deveria permanecer no palácio enquanto os filhos que ela e o sultão tiveram estavam crescendo. Hürrem viveria o restante da vida no Palácio Topkapi, principal residência dos sultões otomanos no século XVI. Como resultado do afeto entre Suleimão e Hürrem, a rainha da Rutênia também recebeu um papel de destaque no governo do império. Um desenvolvimento totalmente novo. Roxelana foi responsável pela transformação do harém imperial em uma instituição que exercia considerável poder político em Istambul. Isso abriu caminho para o chamado Sultanato das Mulheres, período em que as mulheres tiveram um papel relevante no governo do Império Otomano. Esse Sultanato das Mulheres começaria sob Hürrem e duraria até meados do século XVII, mais de 100 anos depois. A influência de Hürrem estava principalmente nas relações exteriores durante a rápida expansão do império, incluindo a conquista da Hungria. Partes do norte da África e grande parte do que hoje é o Iraque, no Oriente Médio, a influência de Hürrem foi significativa na condução de partes dessa política externa. Por exemplo, ela pode ter sido fundamental para garantir que Suleiman não entrasse em guerra com sua terra natal, a Polônia, e houve até correspondência entre Hürrem e o rei da Polônia, Sigismundo II, Augusto, entre 1548 e 1572. Este é o único caso conhecido de uma rainha otomana em contato direto com um monarca europeu. E é totalmente incomum para o período moderno inicial. O contato entre Hürrem e Sigismundo pode ter contribuído para a aliança entre otomanos e reinos poloneses. Em 51, que continuou por quase 20 anos depois, Hürrem também venceu uma disputa pelo poder na corte otomana para definir o sucessor de Suleimano. A sucessão ao sultanato não era definida no império, como na Europa pela primogenitura, onde o filho mais velho herdava o reino, mas sim em Istambul. Sultões sucessivos tinham vários filhos, geralmente com diferentes esposas e concubinas do harém imperial. O sultão escolheria um deles como o mais apto para sucedê-lo. Na década de 1550, Suleiman tinha 4 filhos vivos de suas uniões com Hürrem e Mahidevran. 3 desses filhos, Selim, Bayezid e Cihangir, eram filhos de Hürrem, mas o mais velho, Mustafá, nasceu em 1515 de Suleiman e Mahidevran. Durante anos, Mustafá foi visto como herdeiro de Suleiman, principalmente por sua popularidade no exército otomano
e por ter exercido cargos militares e governamentais importantes nas províncias do Império. Nas décadas de 1530 e 1540, claro, e nos anos 1550, tudo isso mudou durante uma guerra com o Império Persa, baseado no que hoje é o Irã. Em 1552, Mustafa passou a ser suspeito de conspirar para remover seu pai do sultanato. Isso acabou culminando no outono de 1553, quando Mustafa foi atacado pelos guardas pessoais de Suleiman em uma tenda militar na Turquia. Ele foi executado, deixando o caminho aberto para Selim ou Bayezid, dois dos filhos de Suleiman com Hürrem, sucedê-lo como sultão. Na época, havia uma suspeita generalizada de que Hürrem havia sido fundamental para despertar as suspeitas do marido sobre Mustafa, a fim de garantir que um de seus próprios filhos se tornasse o herdeiro aparente do império. As evidências são inconclusivas, então só podemos especular se Hürrem esteve envolvida. Foi um episódio crucial para a sucessão de seu filho Selim como sultão Selim II em 66, estabelecendo uma linha direta de sultões que governariam o império por anos. Após a vida de Hürrem e Suleiman em casa, em Istambul, Hürrem seguiu despertando interesse na Europa e influenciando os acontecimentos na capital turca. Ela ficou muito conhecida por suas ações de caridade, financiando muitas mesquitas em Istambul e em outras grandes cidades do império, como Jerusalém, além de fundar hospitais e casas para os pobres. Sob sua orientação, uma cozinha pública foi criada em Meca para alimentar peregrinos pobres durante o Hajj, a peregrinação anual à cidade mais sagrada do mundo muçulmano. Essas iniciativas despertaram grande interesse na Europa cristã. Ainda existem vários retratos de Roxelana do século XVI. Há dúvidas sobre a precisão desses retratos, pois foram feitos por artistas na Itália e outros países. Eles não foram a Istambul pintar pessoalmente, baseavam-se em descrições ou esboços. A representação mais famosa da rainha otomana foi feita por volta de 1550 pelo pintor Tiziano, ou alguém de sua escola no nordeste da Itália. A rainha otomana morreu em 15 de abril de 1558. Ela provavelmente tinha cerca de 56 anos de idade, mas vinha sofrendo há algum tempo de uma combinação de doenças, sendo provavelmente uma mistura de malária e cólica. Orações ocorreram na mesquita construída em Istambul por Bayezid, segundo avô de Suleimano. Depois, o caixão de Hürrem foi levado por altos oficiais imperiais da capital otomana, pelas ruas da cidade até a Mesquita Süleymaniye, construída por seu marido no início dos anos 50. Ela foi sepultada no cemitério, onde construíram um túmulo elaborado em homenagem à cristã levada como escrava da fronteira entre Polônia e Ucrânia, que se tornou rainha do Império Otomano. 8 anos depois, em 66, seu marido Suleiman morreu e foi enterrado perto do túmulo de Hürrem Sultan. Para a nossa terceira história, vamos para os anos 30. França. Françoise d'Aubigné nasceu em 7 de novembro de 35 na cidade de Niort, no oeste da França. O pai dela era Constant d'Aubigné, um membro da pequena nobreza na França do século XVII, enquanto a mãe dela era Jeanne de Cardillac. Constant acabou em Niort devido à sua dissidência religiosa. Ele era um huguenote ou protestante francês e foi preso em Niort pelo cardeal Richelieu, o principal ministro do rei Luís XIII, por causa de suas crenças religiosas. Lá ele conheceu Jeanne, filha do carcereiro, e depois Françoise foi concebida. Assim, os primeiros anos de Françoise foram passados crescendo em uma situação um tanto incomum, com seu pai preso em uma prisão administrada por seu avô materno. Constant foi libertado em 45, quando Françoise tinha 10 anos de idade. Eles partiram logo para as Índias Ocidentais do Caribe, onde Constant havia sido prometido como governador da ilha de Marie-Galante. No entanto, quando chegaram lá, descobriram que isso era uma informação falsa.
Eventualmente, a família retornou à França, onde o pai de Françoise faleceu em 47. Depois disso, Françoise foi criada de maneira estritamente católica, até que sua mãe, curiosamente uma católica fervorosa em contraste com seu pai, também faleceu em 51. Françoise passou então a ficar sob os cuidados de Madame de Noyan, cuja filha era madrinha de Françoise. Madame de Noyan queria se livrar logo de sua nova pupila, então ela foi enviada para a casa de Paulo Scarron, um poeta e autor francês paralítico. Françoise se casou com ele alguns meses depois, apesar dos 25 anos de diferença de idade, afirmando que preferia se casar com Scarron a entrar para um convento. Como esposa de Scarron, ela presidiu o salão literário dele. Nos anos seguintes, o casamento foi bem fora do convencional, e alguns chegaram a especular que nunca foi consumado. De qualquer forma, havia uma lealdade entre eles, e Françoise permaneceu como enfermeira de Paulo enquanto sua saúde se deteriorava antes de sua morte. Em 60, 9 anos após o casamento deles, portanto em 60, Françoise se viu viúva, tendo acabado de completar 25 anos de idade. Ela não tinha filhos e, por ser atraente, quase virou cortesã. No entanto, outras opções estavam disponíveis para ela. Como anfitriã do Salão Literário de Scarron, ela conheceu figuras proeminentes da sociedade francesa do século XVII. Esses contatos chegavam até a corte, onde Ana da Áustria, mãe do rei Luís XIV, havia concordado em lhe conceder uma pensão anual de 2.000 livres. Uma quantia significativa para a época, permitindo que Françoise vivesse com conforto, mesmo sem novo casamento. Assim, ela passou boa parte dos anos 60 atuando na Sociedade Literária de Paris e da França. As coisas mudaram em 66. A rainha-mãe morreu naquele ano, e o rei, com quem Françoise não tinha relacionamento nessa época, suspendeu o pagamento em dificuldades financeiras. Françoise aceitou uma oferta pouco depois de Françoise Athénaï de Rochechouart, a marquesa de Montespin, uma das amantes do rei, para visitar a corte. Lá, ela logo conseguiu uma posição, apesar de Luís XIV ser casado com Maria Teresa. Ele teve muitas amantes e gerou 7 filhos ilegítimos só com Montespan. Um nasceu em 69. A marquesa deixou a criança com Françoise em Paris, oferecendo salário e criados para o trabalho. A situação continuou por muitos anos. Luís XIV, reconhecendo o trabalho de Françoise ao criar seu filho ilegítimo, lhe deu 200.000 libras, usadas para comprar uma propriedade em Maintenon. Mais tarde, ele concedeu a ela o título de Marquesa de Maintenon, em reconhecimento à sua grande propriedade de terras ali e ao seu serviço à coroa. Não se sabe ao certo quando o relacionamento de Françoise com o rei deixou de ser apenas entre governante e serva. Luís XIV foi o monarca mais poderoso da Europa no século XVII. Ele assumiu o trono francês aos 4 anos, sucedendo seu pai, Luís XIII. Em 1643, ele só passou a governar a França sozinho em 1661. Mas, ao fazê-lo, mostrou forte determinação em governar por decreto e direito divino dos reis, o que levou a ser considerado o epítome do absolutismo monárquico na Europa moderna inicial. Ele ordenou a construção de um novo e grande palácio real e corte em Versalhes, a cerca de 20 quilômetros de Paris. Aqui, Luís pensava em governar a França de modo mais distante e reservado que seus antecessores, que se fixaram no centro da capital. Foi aqui em Versalhes que o relacionamento de Françoise e Luís floresceria. Provavelmente já em 73, mas certamente em andamento em 1678. No início dos anos 80, ela se tornou a principal amante dele, substituindo a marquesa de Montespan nas afeições do rei. Luís parece ter se encantado por uma mulher que conseguia conversar com ele sobre diversos temas, como política, economia
e literatura francesa. O que mudou significativamente a situação em 1683 foi a morte da esposa de Luís, a Rainha Maria Teresa, em 30 de julho. Com a morte da rainha por complicações de um abscesso no braço, Luís agora pode se casar novamente. No entanto, em uma decisão incomum, o rei da França decidiu se casar com sua amante, mas não de forma oficial. Após a morte da antiga rainha, o rei e Françoise se casaram em cerimônia privada conduzida pelo arcebispo de Paris, François de Arles de Champollion. Acredita-se que isso ocorreu em 9 de outubro de 1683, mas há quem sugira que as núpcias secretas foram em janeiro de 1684. A cerimônia contou com a presença de um pequeno grupo de pessoas, incluindo o confessor do rei e alguns oficiais da corte. Assim, poucas pessoas testemunharam a cerimônia e os detalhes do casamento secreto eram escassos. Hoje, o certo é que, em algum momento do outono de 83 ou no inverno seguinte, Françoise d'Aubigné, a Marquesa de Maintenon, tornou-se a rainha da França. Uma rainha que quase ninguém sabia que era a nova esposa do rei. Foram apresentadas várias explicações para manter o casamento em segredo. Alguns sugeriram que o caso do casal antes da morte da rainha Maria Teresa poderia ter causado um escândalo público. Mas o verdadeiro motivo era provavelmente o status social inferior de François, o que não permitia isso. Segundo as convenções reais da época, um rei como Luís só teria seu casamento reconhecido publicamente se casasse com alguém de sangue real de outra família monárquica europeia. Françoise não atendia ao requisito, então decidiram não reconhecer o casamento perante o reino. Provavelmente ficaria claro para quem prestasse atenção qual era o novo arranjo em Versalhes. Como em outros palácios reais da era moderna, o rei e a rainha teriam apartamentos separados. Mas Françoise logo foi instalada nos apartamentos que ficavam no topo da grande escadaria de Versalhes, exatamente em frente aos do rei. Com isso, os contemporâneos notaram que, a partir de então, ele sempre passava uma parte significativa do dia com Françoise. Diante disso, assim como de sua inteligência e educação, surge a pergunta: até que ponto a rainha secreta da França impactou a política e a sociedade francesas? A influência política da nova rainha e seu impacto na sociedade francesa nos anos seguintes têm sido amplamente debatidos. Ela foi muito criticada por autores protestantes, que achavam que ela influenciou Luís a retomar a perseguição aos protestantes franceses. Em 1685, a revogação do Edito de Nantes encerrou a liberdade religiosa concedida aos franceses durante o século XVII. Não há evidências de que Francisca tenha sido responsável pela decisão do novo marido. É mera coincidência que Luís tenha tomado essa medida severa logo após seu casamento secreto com a segunda esposa. Pesquisas recentes sugerem justamente o oposto, e que é um segredo. A rainha se opôs fortemente às piores perseguições aos protestantes na França nos anos seguintes. Na verdade, Françoise teve pouca influência nos primeiros 7 anos de seu reinado como rainha. Uma mudança ocorreu em 100 com o início da Guerra de Sucessão Espanhola na Europa. E é geralmente entendido que Luís passou a depender muito mais de sua esposa para lhe dar conselhos. O grande conflito entre França e Espanha e uma coalizão liderada por Grã-Bretanha, Áustria e República Holandesa acabou durando até 14. Durante esse tempo, acredita-se que Françoise atuou como ministra não oficial do governo para o marido. Um destaque do reinado de Françoise foi seu apoio à educação feminina. Ela fundou a Maison Royale de Saint-Louis em Saint-Cyr, em Paris. Aqui, jovens francesas de famílias nobres empobrecidas recebiam uma educação que não era baseada apenas em um catolicismo rigoroso, como tantas escolas para a aristocracia eram, mas na qual
essas mulheres também recebiam uma formação literária e social. A escola era grande e comportava 250 alunas. Quando ficou pronta, dezenas de professoras ensinavam aritmética, geometria, leitura, escrita, geografia, história e mais matérias. O lazer era visto como essencial para desenvolver uma mentalidade sofisticada nas futuras nobres francesas. As alunas eram incentivadas a jogar xadrez, damas e outras atividades populares na época. Françoise reinaria como rainha secreta da França por 32 anos. Luís, o 14º, faleceu em 1º de setembro de 1715, tornando seu reinado de 72 anos e 110 dias o mais longo entre monarcas europeus. Curiosamente, apesar do longo casamento, o casal nunca teve filhos. Françoise já estava na casa dos 40 quando se casaram e nenhum filho resultou do caso anterior. Voltando aos anos 70, após a morte de seu marido, ele foi sucedido por seu bisneto, já que o Rei Sol havia sobrevivido a seus descendentes legítimos imediatos. Luís XV concedeu a Françoise uma pensão generosa, e ela se aposentou em Sancy, onde continuou a receber algumas das figuras literárias e políticas mais ilustres da época. O czar Pedro, o Grande da Rússia, em uma de suas viagens pela Europa para modernizar o país. Françoise faleceu em 15 de abril de 1719, aos 73 anos de idade, nunca tendo sido reconhecida como rainha da França. Ela não teve funeral de Estado, nem foi sepultada no túmulo real, sendo enterrada conforme seus desejos, nos terrenos da escola fundada por ela em Sancy. Sua vasta propriedade em Maintenon foi deixada para sua sobrinha, a duquesa de Noailles, devido ao peculiar arranjo matrimonial entre ela e Luís XIV. Ela foi bastante mencionada por vários escritores e apareceu em obras de Alexandre Dumas, F. Scott Fitzgerald e Arthur Conan Doyle. Vamos permanecer na França para nosso último conto, mas avançaremos para o início do século XVIII. Jeanne Antoinette Poisson nasceu em 29 de dezembro de 1721 em Paris. Seus pais eram o bem-sucedido François Poisson e sua esposa Madeleine de la Motte. No entanto, havia suspeitas de que sua mãe poderia ter tido um caso extraconjugal, o que poderia ter feito o pai de Jeanne, ou o financista Jean-Paris de Montmartel, ou o coletor de impostos Charles-François Paul Lenormand de Tournam. Na verdade, Lenormand de Tournai viria a se tornar seu tutor legal depois que François Poisson fugiu da cidade em 25 devido a dívidas não pagas. Enquanto crescia, Jeanne era conhecida por ser bastante doentia. Aos 9 anos, ela retornou para casa após estudar desde os 5 anos em um convento das Ursulinas em Poissy, onde recebia educação de alta qualidade. Porque ela adoeceu, provavelmente de coqueluche. Após chegar em casa, Lenormand de Tournai providenciou educação particular para ela, contratando os melhores tutores que encontrou. Ela nunca foi excelente em disciplinas acadêmicas tradicionais, mas se destacou nas artes sob orientação. Ela aprendeu dança, desenho, pintura, teatro e outros. Ela era famosa por decorar peças inteiras e incentivar as artes desde criança. Após retornar do convento das Ursulinas, a mãe de Jeanne a levou a uma cartomante. Lá, disseram a ela que um dia reinaria sobre o coração de um rei. A mãe de Jeanne se apegou à previsão, insistindo que a filha cumpriria esse destino. Ela começou a se referir à filha como Reinette, que significa pequena rainha. Jeanne teve uma infância feliz, que acabou terminando com seu casamento com Charles François, o sobrinho de Paul Lenormand de Tournai, Charles Guillaume Lenormand de Tillol, com 19 anos de idade. Lenormand de Tournai, que ainda era o tutor de Jeanne, foi a pessoa que iniciou o relacionamento entre Jeanne e seu sobrinho, porque ele teria um ganho financeiro significativo com o casamento. Após o casamento, em 40, Lenormand de Tournai
fez de seu sobrinho seu único herdeiro, o que concedeu sua propriedade em Etiole aos recém-casados. A propriedade ficava na beira dos campos de caça reais, algo que se mostraria importante para os planos futuros de Jeanne. O casamento foi relativamente feliz, pois ambos gostavam da companhia um do outro, algo raro nos casamentos daquela época. Charles se apaixonou por Jeanne. Se o mesmo podia ser dito sobre Jeanne, não se sabe, mas ela se importava com ele. Ela prometeu que permaneceria fiel e ficaria com ele, a menos que o outro homem em questão fosse o rei. Mas ela não contou isso para ele. Durante o tempo em que era casada, Jeanne pôde frequentar salões populares, que eram lugares onde homens e mulheres podiam se reunir para discussões intelectuais. Em Paris, foi nesses lugares que ela conheceu figuras como Voltaire, Helvétius e Montesquieu. Ela tinha companhias impressionantes e aprendeu muito com as pessoas que conheceu. Com o tempo e à medida que Jeanne ganhava popularidade, criou seu próprio salão em Étioles, que se tornou muito bem-sucedido. Ela se tornou mestre na conversa, aperfeiçoando o humor afiado que a tornou conhecida. O casamento de Jeanne resultou em 2 filhos, um filho que morreu ainda bebê e uma filha, Alexandrine Lenormand d'Étiole, que nasceu em 44. Alexandrine era muito amada por seus pais e por seu avô, François Poisson. Infelizmente, ela acabaria morrendo aos 9 anos de idade de peritonite aguda, que causou inflamação no revestimento interno do abdômen e na cobertura dos órgãos abdominais. Mesmo casada, Joana tinha certeza de que as palavras da vidente se realizariam. Certo dia, ela decidiu conhecer o rei da França, Luís XV. Como a propriedade que ela compartilhava com o marido ficava no final dos campos de caça reais, ela conseguia observar o rei e seus homens enquanto eles caçavam. Um dia, ela decidiu se posicionar propositalmente no meio dos campos, apesar de não ser permitido. Ela usava vestido azul em uma carruagem rosa e depois voltou de vestido rosa em carruagem azul. Como planejou, ela atraiu a atenção do rei, que, intrigado, enviou um presente de carne de veado para mostrar afeto. No entanto, como o cargo de principal amante já era ocupado por uma mulher chamada Madame de Châteauroux, nada realmente pôde acontecer com esse gesto. Somente em dezembro de 44, após a morte de Madame de Châteauroux, começaram a surgir oportunidades para Jeanne. Menos de um mês após a morte da antiga amante, Jeanne recebeu um convite formal para um baile de máscaras realizado no Palácio de Versalhes. O baile seria decisivo na vida de Jeanne. O rei declarou publicamente seu afeto por ela. No baile, o rei usava traje de teixo e Jeanne estava fantasiada de Diana, a caçadora. As fantasias deveriam simbolizar o encontro deles no campo de caça, onde o rei a viu primeiro. Para afastar Charles, e como compensação por ter tomado sua esposa, Luís XV ofereceu a ele o cargo de embaixador na Turquia, mas ele recusou. Charles ficou de coração partido e nunca perdoou sua esposa por sua traição. Ele se consolou com casos em Paris, teve vários filhos e depois se casou de novo. Em março de 45, Jeanne havia se separado oficialmente do marido e garantido seu lugar na corte como amante do rei. Ela recebeu apartamentos reais e o marquesado de Pompadour, o que a tornou marquesa para ser apresentada na corte. Era necessário ter um título e o de Jeanne passou a ser Madame de Pompadour. Em 14 de setembro do mesmo ano, ela foi apresentada na corte escoltada pelo primo do rei. Na corte, Jeanne queria garantir sua posição. Para isso, ela dominou a etiqueta da corte e fez amizade com pessoas de cargos superiores, especialmente a rainha. Jeanne deixou claro à rainha Marie Lexquinca que respeitava muito seu papel
o que nem sempre se podia dizer de outras amantes reais. Ela não queria substituir ou ultrapassar a rainha e queria que Marie soubesse disso. A rainha pareceu tanto aceitar quanto apreciar o gesto de Jeanne, aceitando oficialmente a nova amante. O papel de amante principal do rei ia além do sexo. Madame de Pompadour virou duquesa e tornou-se a 13ª dama de companhia da rainha, o maior cargo feminino na corte. Ela agia como uma primeira-ministra, não é? Ela era responsável por nomear promoções, favores e demissões. Ela até contribuiu para a política interna e externa. Sua influência era tão grande que ela foi procurada por Venceslau Antônio, príncipe de Kaunitz-Ritzburg, um proeminente diplomata austríaco em 1755, pedindo que ela interviesse nas negociações que levaram ao Tratado de Versalhes, que prometia ajuda mútua entre França e Áustria caso qualquer uma fosse atacada pela Grã-Bretanha ou Prússia. Seu papel como principal amante marcou o fim da Guerra dos 7 Anos, que acabou resultando na França perdendo suas colônias na América do Norte e caindo em quase falência. Madame de Pompadour teria consolado o rei após a derrota, ajudando-o nesse momento difícil do reinado. Madame de Pompadour apoiou diversas figuras e políticas. Isso acabaria fracassando, trazendo ainda mais negatividade para a França, que já estava sofrendo por causa da derrota na guerra. Esse apoio e o rei ouvir suas ideias frequentemente fizeram muitos membros importantes da corte não gostarem dela. A discordância com suas crenças políticas e o incômodo pelo amor do rei por uma plebeia pioraram ainda mais sua reputação. Apesar das políticas que ela favorecia terem sido desastrosas para o país após a guerra, Madame de Pompadour apoiava ministros que propunham reformas fiscais e econômicas importantes, como no comércio, infraestrutura e impostos sobre a renda, fortalecendo as finanças da França. Apesar dos inimigos, Madame de Pompadour teve apoio constante do rei. Mesmo após o fim do relacionamento sexual em 50, ela seguiu como amiga e conselheira dele. O rei era conhecido por seus acessos de melancolia e frequentemente diziam que só Madame de Pompadour conseguia tirá-lo desses sentimentos. Com o tempo, ela se tornou a única pessoa em quem ele confiava. Ela organizava festas e caçadas só para ele. O apoio de Madame de Pompadour às artes e às ideias do iluminismo pode ser considerado sua área de influência mais importante. Ela inspirou e apoiou muitos, como a Escola dos Fisiocratas, que abriu caminho para Adam Smith e suas teorias. Ela comprou uma fábrica de porcelana, foi modelo para pinturas e esculturas e apoiou gravadores amadores e atrizes talentosas em apresentações em Versalhes. Dizem também que ela inspirou o icônico estilo artístico rococó por meio do seu apoio a tudo que era criativo. Ela ajudou a tornar Paris a capital do bom gosto e cultura na Europa. Quando o relacionamento sexual de Madame de Pompadour com o rei terminou, ela consolidou seu novo papel como amiga do rei, mantendo-o até sua morte. Ela ficou doente desde a coqueluche aos 9 anos, que a afastou da escola. Ela era doente, sofria de resfriados recorrentes e bronquite, cuspia sangue e tinha dores de cabeça. Ela teve 3 abortos espontâneos durante o relacionamento com o rei, agravando sua saúde já frágil. Madame de Pompadour morreu aos 42 anos, vítima de tuberculose. O rei seguiu devotado a ela, tentando em vão cuidar de sua recuperação, enquanto inimigos celebravam sua morte. Rei, artistas e pensadores que ela apoiou ficaram devastados. Voltaire escreveu: "Estou muito triste com a morte de Madame de Pompadour. Sou grato a ela e lamento sua morte por isso." Parece absurdo que, enquanto um velho escriba mal conseguindo andar ainda esteja vivo. Uma mulher linda, no auge de uma carreira esplêndida, deveria morrer aos 42 anos,
teria dito o rei ao vê-la partir de Versalhes tossindo no meio de uma tempestade: a marquesa não terá bom tempo para sua viagem. Ou seja, a marquesa não terá bom tempo para sua jornada. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre esses amantes reais da história. Espero que tenham achado interessante. Feliz Ano Novo a todos! Também espero que tenham aproveitado com seus amigos e familiares. Se vocês quiserem mais vídeos longos, me avisem também. E se quiserem mais vídeos sobre esse tipo de assunto, me avisem aí embaixo nos comentários. E também, se você ainda não é inscrito, espero que se inscreva. Espero que tenham ativado as notificações para receber meus vídeos assim que eu postar. É isso, até o próximo Vidas Esquecidas. Obrigado!